Olá! Nós começamos a transmissão de hoje um pouco atrasado, já são 19h32, 2 minutos de atraso, mas vai valer a pena. Vamos lá conversar a respeito do que são processos na área financeira. Olha, como você sabe, se tiver acompanhado, nós estamos fazendo uma live entre 19h30 e 20 horas todos os dias da semana, né? Quer dizer, exceto final de semana, mas mesmo em feriado a gente está tentando fazer essas transmissões, tá? Todo dia para falar sobre finanças, claro, prioritariamente, mas não restrito a isso. Então pode ser sobre gestão, como nós já fizemos. Mande sua sugestão, mande a sua contribuição, pedido, enfim, se for o caso a gente pode colocar algum outro tema, tá bom? Aquilo que seja mais do seu interesse. Todos esses vídeos, né, que a gente está fazendo aqui pela live vão ficar também no YouTube, tá? À disposição lá no canal da Valorum para quem quiser assistir depois aí lá pelo YouTube. Bom, vamos iniciar então, já com 2 minutos então de atraso, né? Hoje, dia 27 de abril, segunda-feira, enquanto perdurar aí esse isolamento, né, a gente vai continuar mantendo aí essa transmissão sobre os processos de gestão financeira. Bom, óbvio que não dá para falar em meia hora todos eles, né, mas vamos colocar aqueles que são mais básicos, né, de chão de fábrica. Bom, o primeiro diz respeito ao registro financeiro do fluxo de caixa. Então, a sua empresa, eu estou falando isso com os processos para empresas de menor porte, tá? De pequeno, talvez médio porte talvez precise de alguma coisa um pouco diferente. Mas, primeiro do registro financeiro, como é que vai ser feito? Bom, a pessoa vai chegar na empresa, tá? Seja o gestor ou um auxiliar, abrir o extrato da conta corrente, né, na tela lá no computador, e em uma outra parte lá da tela do computador vai abrir o sistema da empresa, né, o sistema de registro financeiro, seja um ERP, enfim. Primeira coisa que ela vai fazer é a conciliação bancária. Como é que é isso? Pressupõe-se que dentro do sistema da empresa, onde se guardam os registros financeiros, já estejam lá as entradas e as saídas dentro de uma organização de fluxo de caixa, com um plano de contas de tesouraria já bem estruturado, a pessoa já sabendo como fazer, né? E aí, nesse caso, os registros que estão lá se referem a 2 dias para trás, né? Em diante, para trás. Então, antes de ontem para trás. São os registros de antes de ontem para trás daquilo que fluiu por entre a empresa e da empresa para fora, sejam entradas ou saídas. Então, presume-se que já se tenha isso. O que a pessoa vai fazer assim que chega na empresa? Então, vai abrindo então a conta corrente e verificar quais foram os lançamentos bancários de ontem. E aí vai lançá-los, colocá-los no sistema, ou então corrigir aquilo que eventualmente... Então, aqueles lançamentos que eventualmente estejam lá no extrato, entrada ou saída da conta corrente, mas que não tem ainda no sistema, então vai ter que lançar. Eventualmente, como a gente bem sabe, né, às vezes o banco mesmo coloca alguma tarifa, por exemplo, que a gente não estava esperando, mas que está lá e vai ter que ser registrado no sistema. E talvez também algum cliente, por exemplo, nós tenhamos a expectativa de ele ter pago um determinado boleto num dia tal de vencimento, depende aí de qual seja o float, né, o tempo em que o cliente paga o boleto da minha empresa e que o banco vai disponibilizá-lo para ela. Então, talvez o cliente não tenha pago o boleto, nós estávamos esperando que o recurso ficasse disponível ontem, mas na verdade não ficou, o que significa que ou o cliente não pagou, ou talvez tenha tido algum tipo de falha do sistema do banco, o que normalmente é até raro de acontecer. E aí você vai precisar corrigir isso no sistema, porque lá no sistema está lá o registro de uma disponibilidade referente ao pagamento do seu cliente para a sua empresa. Então você vai ter que alterar. Como? Bom, aí depende de como funciona a sua empresa. Se você tem expectativa aí de seu cliente pouco tempo depois aí efetuar o pagamento, você vai colocar lá a previsão, que seja, por exemplo, 2 dias, daqui para 2 dias. Então vai lá e põe a previsão para que daqui a 2 dias esteja então o recebimento, né, com relação àquele boleto, por exemplo. Ou então, se for o caso aí de você ter que ainda mover todo um processo de ligações e tal, você pode colocar mais adiante. Ou talvez até você perceba que, na verdade, aquele cliente aí vai dar o calote mesmo, não vai pagar. Então, paciência
e aí você tem a possibilidade de fazer o registro ou como inadimplência, né, para que depois você esqueça mesmo que ele existiu, ou simplesmente não registrar, o que acaba ficando mais fácil, só que menos representativo do que aconteceu. Bom, daqueles valores de saída, por exemplo, que estão lá no extrato da conta corrente, então a mesma coisa. Verificar sempre, lógico, e aí vai encerrar aí, o saldo final. Qual foi o saldo final da conta corrente, não é, pelo extrato, e se ele está compatível então com o sistema, o saldo final do sistema para o dia de ontem. Então dá uma olhada, eles precisam ser exatos, evidentemente, né? Então ele precisa bater centavo por centavo o saldo final da conta corrente no dia de ontem com o saldo final que está mostrando no sistema. Bateu, tá certinho? Opa, bacana. Agora vamos ver as outras contas correntes, né? Evidentemente que aí a empresa pode ter outras contas correntes, vai fazer a mesma coisa, assim como a tesouraria, caixinha. Então dá uma olhada lá no cofre da empresa, né? Se for esse o caso lá, dá uma olhada lá no cofre da empresa, vê o que houve, né, de retiradas do cofre ou então até de entradas, né, se for o caso aí de algum dinheiro que tenha colocado lá no cofre, referente à venda, enfim, e registre isso também no sistema. É claro que ele computa como sendo uma outra conta corrente, então a transação feita em espécie, em dinheiro, do ponto de vista de sistema, é como se fosse uma outra conta corrente. Na Valorum nós chamamos de fundo, então são fundos diferentes. A conta corrente de cada conta do banco, né? Cada uma delas é um fundo, assim como a tesouraria, né? Que é a caixinha, também é um fundo. E aliás, na verdade, quantas caixinhas houver na empresa, né? Tem algumas que acabam separando de acordo com a finalidade. Também vai ser um fundo diferente. E cartão de crédito também é um outro fundo. Enfim, a gente pode entrar nesse detalhamento em outro vídeo. Talvez pode mandar perguntas se for o caso também a respeito disso. Mas ora, cada fundo desse daí tem que bater certinho lá no sistema, tá? Então olha lá, a tesouraria, mesma coisa. Em tese, quem retirou o dinheiro lá do cofre deve ter anotado lá em um papel de controle que fica dentro do cofre o quanto saiu, e o saldo final tem que ficar, o saldo final do papel, tem que ficar igual ao que está lá de dinheiro em espécie propriamente dito. É claro que no caso da tesouraria, né, do cofre, depende da empresa, não necessariamente você vai precisar fazer isso todo dia, até porque muitas vezes o movimento é relativamente pequeno. Agora, se houver uma necessidade grande de movimento, por exemplo, se for uma loja de rua que tem vários caixas, 4, 5, 10 caixas, né? Aí sim vai precisar ter um controle maior com relação a isso, porque muitas vezes acontece, e aí é uma dica, né? Muitas vezes o ralo está naqueles pequenos valores que acabam sendo subtraídos da empresa e que muitas vezes não se percebe. É claro, e a gente sempre fala, olha, é uma coisa importante com relação a manter, vamos dizer assim, a segurança da empresa com relação a possibilidades de desvio. Primeiro, óbvio, confie na pessoa que você está contratando, né? Você já fez uma pesquisa, ou deveria ter feito, antes de contratá-la, em tese você vai confiar na pessoa. Agora, além disso, tem que ter controle. E a pessoa que está movimentando o dinheiro tem que saber, perceber que de fato existe um controle e um controle rígido. Com rubricas, entregas, enfim, o que puder ser feito dentro de um determinado processo e que está sendo conferido periodicamente e de preferência todos os dias ou toda hora, enfim, aí depende da empresa. E a partir daí, com todos os fundos, né, da empresa fechados, sim, o pessoal que está entrando, está começando aí agora, nós estamos falando de alguns processos em gestão financeira para empresas principalmente de pequeno porte, talvez médio porte, algumas ainda comportem isso, mas principalmente para pequeno porte, são processos em gestão financeira, mas bem básicos, tá bom? A gente começou aí, o primeiro foi a respeito da conciliação bancária, né, que serve também para conciliação do que esteja de reserva ou de dinheiro que flui no cofre da empresa. Sim, um outro fundo, esqueci de falar, que a gente vai considerar, né, para poder a gente dar o fechamento também, são as aplicações bancárias que a empresa eventualmente possua. Então aquele fundo de renda fixa, fundo DI, enfim, que a empresa vier a ter, dá uma olhada lá, vê quanto é que gerou, né, de rentabilidade no dia de ontem, você vai lá e corrige isso.
aquele rendimento, né, a maior na empresa vai entrar no plano de contas de tesouraria como sendo exatamente isso. Rendimento de aplicação financeira. Tem uma conta que serve justamente para registrar esses fluxos, tá bom? Mesmo que você não tenha sacado, tá? Dá uma olhada lá naquilo que seria líquido, né? Um rendimento líquido, muitas vezes permite ver isso, e lance. Óbvio que também, no caso, assim como no caso do cofre, na tesouraria, também os fundos não necessariamente você precisa fazer esse registro todo dia. É claro, o ideal é que você faça todo dia, fique tudo certinho todos os dias, mas é óbvio que, a depender do movimento da empresa, da situação da empresa, né, e da sua própria situação ou da disponibilidade de mão de obra, muitas vezes fica muito demorado você fazer isso tudo num dia. Então você tem a possibilidade de, por exemplo, alguns itens como tesouraria ou fundo, né, de aplicação, você fazer uma vez por semana. No caso do fundo de aplicação, talvez até uma vez por mês já seja o suficiente. Tudo depende, né? Mas estão aí algumas dicas nesse sentido. Sim, de novo, pessoal aí que está assistindo, vai ficar lá também lá no YouTube, além de ficar gravado aí no Instagram por 24 horas. E aí você vai lá e fechou a conciliação. Tá batido? Bacana. Esse foi o primeiro processo. Tá lá entregue. Um outro processo que você vai fazer logo em seguida a conciliação bancária é a projeção de fluxo de caixa. Veja, a gente tem falado várias vezes que o controle financeiro se faz tanto no próprio dia quanto, e mais importante ainda, para o futuro. Então, o futuro que é o mais importante para as finanças da empresa e como ele deve se comportar lá na frente para que você possa fazer ajustes, né? Tomar decisões para melhor levar a empresa para um resultado mais satisfatório e por mais segurança. Bem, então depois de você concluir esse processo de conciliação, vamos fazer o processo de projeção de fluxo de caixa diário. Em tese, você já estava há vários dias, quem sabe, né? Anos, todo dia fazendo esse mesmo processo, em que você já tem projeções de fluxo de caixa para o futuro, para cada dia, por exemplo, para daqui até 2 anos. Nós estamos em 27 de abril de 2020, então vamos supor que seja para 31 de dezembro de 2022, por exemplo, 2 anos e meio ainda pela frente, para cada dia. Óbvio, você já sabe que aqueles fluxos de entrada e de saída projetados para um período tão longo lá na frente, não vai ser preciso, né? Principalmente aqueles mais distantes. Mas é muito importante fazer esse exercício de ajustar isso lá na frente. É esse processo que eu estou explicando. Então dá uma olhada em todos os valores de entradas e de saídas da empresa para cada dia no futuro e ajuste aquilo que precisar ajustar. Ou seja, se você estiver indo para hoje em dia nós estamos em um período aqui de isolamento social por causa do Covid, o pessoal não tem ido para o trabalho, mas vamos considerar como se fosse. Então, o pessoal está indo para o trabalho. Houve uma notícia no rádio, né, de que o GPM ficou maior aí no mês passado, então você passa a ter uma nova informação a respeito do IGPM, quanto foi acumulado em 12 meses, e o aluguel onde está a sua empresa, o contrato vence justamente nesse mês. Então, o reajuste vai ser correspondente a esses 12 meses de IGPM, por exemplo. Então você já tem uma informação nova e tem a possibilidade então de fazer o ajuste com relação ao valor que você vai pagar de aluguel, que já estava lançado lá no fluxo de caixa todo mês, né, de acordo com o dia de vencimento, lá para frente. Então você vai lá e reajusta. Ponha lá o que seria esses itens, né, esse reajuste até 12 meses daí para frente, de acordo com o dia do vencimento, tá? Solange tem uma solicitação para participar do vídeo. Solange, mande a sua pergunta aqui, tá? Qualquer coisa a gente vai poder comentar, mesmo que não seja referente a esse assunto especificamente, tá bom? Então veja, isso eu estou falando a respeito do aluguel. A mesma coisa com relação ao salário do pessoal. Então vamos supor que você tem uma nova informação a respeito de eventualmente contratar uma nova pessoa, né? E aí você tem a possibilidade de lançar daqui, sei lá, 2 meses, que ainda vai passar por um processo de seleção, né? Recrutamento e seleção.
aí você vai e lança lá para um aumento na folha. E isso vai representar também uma alteração quanto ao 13º desse ano de 2020, 2021. E aí você vai lá e lança, né? Também o 13º, o que seriam também as férias desse pessoal. Eu acho que está dando para perceber, né, como é que funciona isso. Se você está olhando, por exemplo, que você tem uma nova informação, achando que deverá diminuir, por exemplo, as vendas da empresa, porque talvez esse período que nós estamos passando agora, do ano, né, por causa da sazonalidade, deverá produzir uma redução ainda maior das vendas, né, do que o que seria o normal, aí você lança, por exemplo, uma menor compra de mercadoria, ou então de matéria-prima, se for o caso de uma indústria. Então faça esse ajuste, né? Então deveremos comprar menos. Da mesma forma, talvez deveríamos vender mais. Então você altera o que seriam valores de recebimentos de vendas a cada dia daqui para frente. Pode fazer isso manualmente, tá? É claro, pode parecer um pouco assim, a coisa meio trôpega. Pô, eu estou lançando números aqui meio que de cabeça, sem saber exatamente o que vai ser lá na frente. Mas veja, é isso que eu sempre falo. Qualquer coisa que você faça todo dia, você vai ficando cada vez melhor naquilo. Mesmo que seja algo ainda bastante subjetivo, a sua experiência, confie nela, vai fazer com que a cada dia que você faça esse exercício de fazer os ajustes do que deve ser o futuro, o dia a dia na empresa com relação a entradas e saídas de valores, vai fazer com que você encontre cada vez mais a realidade. Você vai se surpreender como você vai conseguir aí dar chutes cada vez melhores, tá? Depois disso, você até vai poder sentir a necessidade de melhorar, de aperfeiçoar ainda mais e talvez comece a usar ferramentas estatísticas. Para quem não é da área, para quem não conhece, né, como é que funciona o análises de previsão de séries de tempo, enfim, pode ser uma coisa complicada, mas no próprio Excel, na planilha eletrônica, dá a possibilidade para que você faça, né, as projeções, as previsões. Está lá, basta que você selecione uma determinada série, gere um gráfico de linha, aperte lá naquela linha, com o botão direito vai estar escrito lá embaixo do quadrado que aparece, ó, adicionar tendência, uma coisa desse tipo. E lá tem explicado como é que você pode fazer, então, a projeção para tantos períodos lá pela frente. Você pode escolher, inclusive, qual é o modelo que você vai usar, se é linear, se é logaritmo, se é polinomial, enfim. E aí você tem a possibilidade de adicionar ferramentas estatísticas para dar uma maior confiança ainda com relação a esses fluxos, tá bom? Muito importante, veja, você fazendo isso todo dia, mesmo que seja só de cabeça, você vai dar uma possibilidade de enxergar o que vai ser o futuro da sua empresa como praticamente nenhuma outra empresa tem. Então, passe a fazer dessa forma, tá? Pode confiar, faça com essas projeções, mesmo que de cabeça, que já vai lançar uma luz enorme para o futuro do que deve acontecer com a empresa. Não se esqueça de, além de fazer essas projeções do que deve ser o funcionamento do dia a dia da empresa no futuro, é colocar ou ajustar também os projetos de expansão de empresa, os projetos de investimento para que ela possa investir. Então vamos supor que seja a abertura de uma nova unidade no outro bairro, por exemplo, em outra região, ou então a instalação de mais equipamento, o que for. Tá tudo lá, então você vai fazendo os ajustes. Eu vou trazer um pouco mais para o futuro, enfim, vai fazendo esses ajustes. Esse é o processo de ajuste de projeção de fluxo de caixa dentro do sistema. Nesse caso, você vai usar só o sistema para fazer isso. Fechou? Está se sentindo satisfeito? Está achando que as coisas são relativamente confiáveis dentro do que é possível em termos de projeções e projetos de expansão da empresa? Bacana. Terminou o projeto, terminou o processo, né, de projeção. Agora você vai partir para a análise daquilo ali. O que é que você está enxergando a respeito da empresa? Muito cuidado, tem gente que faz a projeção só para fazer. Pô, não adianta, você está construindo aquilo para usar. E o uso é feito como? Isso já é outro processo, que é a análise. O uso é feito observando como é que está o comportamento da empresa, como é que deverá ser o mercado, a concorrência,
como de modo geral os concorrentes estão se mexendo, deverá abrir mais unidade, mais loja, talvez o concorrente aí vai usar algum outro tipo de produto que venha a tirar ou diminuir as minhas vendas. Existe uma tendência, por exemplo, do governo diminuir ou aumentar a taxa básica de juros, isso vai interferir, ou então um câmbio. Então você começa a perceber como é que deve ser o ambiente externo para que você possa entender como é que deve ser aquele comportamento da empresa que você colocou no fluxo de caixa lá para o futuro e assim conseguir melhor conduzir a sua empresa. Eventualmente, essas interpretações que você vai fazer a respeito do cenário externo, de como a sua empresa está atuando, vai fomentar ou vai fazer com que seja interessante que você ainda faça mudanças nessas projeções de fluxo de caixa, tá bom? Mas é a interpretação, é o uso daquela ferramenta que você construiu de enxergar o futuro, de enxergar o futuro, né? Bem como também você perceber quais são demandas de funcionários, né? De clientes com relação aos seus produtos, a respeito do que pode fazer de alterações e também a respeito de indicadores de desempenho financeiro, mas isso já é um outro papo, que é você construir indicadores de desempenho financeiro, como por exemplo, como deve estar o comportamento do valor de mercado da minha empresa por fluxo de caixa descontado no futuro, correspondendo a esses fluxos de caixa, né, de projetados e com projetos de investimento, isso como é que deve refletir no valor da minha empresa em formato gráfico. Mas na verdade isso daí são outros processos. O que eu estou querendo dizer é, depois de você concluir o processo de alimentar, ajustar, né, as projeções de fluxo de caixa e projetos de investimento, é interpretar aquilo dali, é usar aquilo para tomar decisões. Um outro processo é o processo de registros, né, e documentos contábeis. Claro, eu vou falar meio por alto aqui, tá bom? Que depende aí de cada empresa, mas a gente orienta basicamente os clientes a fazer dessa forma. Bom, primeiro que a contabilidade vai trabalhar essencialmente, mas não só, com as notas fiscais da empresa. As notas fiscais referentes às compras da empresa, aos pagamentos, e as notas fiscais referentes às vendas da empresa. Então, pelo processo mais simples, vamos supor que a sua empresa efetue compras, né, seja de mercadoria ou vários outros itens, sempre por notas fiscais eletrônicas, né? Então, em tese, você vai receber por e-mail tanto o arquivo PDF como o XML da nota fiscal. Você vai pegar esses documentos, assim como as notas fiscais de venda também, que você emite. Você vai pegar esses arquivos, tanto de recebimento quanto de pagamento. Uma possibilidade é que você crie uma pasta compartilhada, seja num servidor qualquer. Pode ser um Dropbox da vida, por exemplo, ou existem tantos. E aí você compartilha isso com o seu contador, claro que você tem que combinar com ele, dar lá o acesso, né, de compartilhamento para ele. Óbvio, eu estou falando Dropbox, mas depende da empresa, porque senão vai ter que ter uma segurança maior, né, com relação ao compartilhamento dos arquivos, talvez possa ser do seu próprio servidor, né, que você compartilha uma determinada pasta para possibilitar que ele faça o download desses arquivos. Então você vai fazer duas pastas, uma para cada mês. Uma pasta do que seriam as notas fiscais de compra, né, de desembolso, e uma outra pasta também para aquele mês do que seriam as notas fiscais de vendas. Em cada uma das pastas você vai colocar lá dentro o que seria o PDF da nota fiscal e o XML, tá bom? E aí isso vai facilitar bastante, o contador todo mês ele vai lá, busca da pasta que está lá compartilhada esses arquivos e é só ele colocar lá no sistema e fazer o trabalho dele, para calcular impostos. Inclusive com relação à folha, você pode também criar uma pasta de folha em que você está colocando lá as informações a respeito de, sei lá, planilha de comissionamento, se for o caso, né, dos seus funcionários. Então fica simples, é só ele ir lá e buscar. Tudo isso tem que ser combinado, evidentemente. Quando se tratar de recepção de notas fiscais em papel, né, muitas vezes acontece isso, e aliás, a mercadoria, quando você recebe, ela tem que estar acompanhada também do papel, nota fiscal em papel. Também aí você vai combinar com o seu contador, eventualmente você vai guardar isso daí para depois enviar para ele, ou então vai manter na sua própria empresa esses papéis, mas considerando que os arquivos já tenham sido enviados para o contador.
Se só houver o papel, não houver o correspondente em arquivo, né, XML e PDF da nota fiscal, aí não, aí você tem que enviar aqueles documentos, evidentemente, para o contador. Também vai ter que combinar como é que isso vai ser feito, né? Normalmente os escritórios de contabilidade têm os serviços, têm lá os motoboys, que podem vir até a sua empresa, deixando tudo organizado, você entrega para ele. Mas, opa, pera aí, antes de você repassar as notas fiscais, escaneia, né? As notas fiscais em papel, quando vier só em papel, escaneia aquilo dali, põe numa pasta, tá? No computador, no servidor, para poder manter guardado aqueles documentos, tá bom? Para que no futuro aí, se você precisar usar, você sabe aí onde é que estão. E aí você organiza, evidentemente, né? Por mês, lógico, mas também, se for o caso, até por fornecedor. Aí depende da empresa, né? Depende de qual seja a atividade da empresa para que você possa organizar isso. Então você vai ter a confiança de que vai ter guardado, sempre que precisar fazer alguma conferência, está tudo lá, mesmo que eventualmente aí algum documento no meio do caminho venha a se extraviar, tá lá para que você possa consultar e usar, tá? Então esses são, eu coloquei três processos, né, que a gente descreveu de uma forma relativamente simples, evidentemente superficial. A gente está aqui tentando manter dentro de 30 minutos o que é possível falar a respeito de determinado assunto. Nós estamos chegando aí ao final, são 19h58, faltando 2 minutos. Fiquem à vontade para colocar os comentários, para sugerir, recomendar, né, pedir temas para que a gente possa discutir aqui, tá bom? Que a gente vai bater esse papo de modo muito informal, sobre assuntos em finanças ou qualquer outro tipo de assunto. Olha só, esse vídeo vai ficar então disponível no Instagram, tá? Durante as 24 horas, como é o normal, mas também no YouTube. O canal da Valorum tem lá uma pasta, se chama o playlist, né? Playlist com relação a esses vídeos, se chama Espaço Valorum, em que a gente está colocando aí esses vídeos que estamos fazendo nesse período de isolamento do Covid, tá bom? Então, mande suas perguntas, mande seus comentários, ainda que eventualmente você tenha alguma coisa para acrescentar ou até de discordar, envie aqui pelo Instagram, envie lá pelo YouTube seu comentário, ou então pelo site da Valorum, né? Ou então por e-mail, valorum@valorum.com.br, que vai ser uma satisfação enorme aí a gente discutir, tá bom? Vamos promover aí essas conversas e vamos continuar ligado, que tem bastante coisa aí para discutir. Muito obrigado, até amanhã aí, se Deus quiser.